O Fundo Monetário Internacional, FMI, piorou as projeções de crescimento do PIB brasileiro para 2% em 2025 e em 2026. Em relação às previsões de janeiro, houve um corte de 0,2 ponto percentual nas estimativas para ambos os anos. Em março, o Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad, projetou que a economia brasileira vai crescer 2,3% nesse ano e 2,5% em 2026. Já o Banco Central projeta uma alta de 1,9% nesse ano. Para a inflação, o FMI calcula que a taxa média anual no Brasil vai ficar em 5,3% em 2025 e em 4,3% no próximo ano. A meta oficial de inflação é de 3% em 12 meses, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. O FMI também apontou que o crescimento econômico global deve ser de 2,8% em 2025, uma queda de 0,5 ponto percentual em relação à previsão de janeiro. Em relatório divulgado nesta terça, o Fundo Monetário Internacional citou o tarifaço de Trump e as contramedidas de diversos países, apontando que esse cenário vai gerar um importante choque negativo na expansão da economia. Bruno Musa, nosso colaborador em matéria de economia, está aqui para comentar esses dados. Sempre um prazer recebê-lo virtualmente no Papo Antagonista. Boa noite, Bruno, tudo bem? Boa noite, Felipe. É sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bruno, mais uma projeção ruim aí a respeito da economia brasileira. E, claro, estamos sob o governo do PT e no ano que vem é um ano eleitoral, o Lula já está aí com uma popularidade em baixa. O que na sua visão, mexe no tabuleiro com esse novo dado, com essa projeção aí de crescimento menor, evidentemente, do que o governo do PT gostaria de propagandear? E o que é, afinal, o problema nosso no sentido do Brasil e do governo, e o que é problema do restante do mundo que tem repercussão aqui? Bom, vamos lá. Eu acho que tem um pouco de tudo. A gente tem uma questão global que envolve tudo o que a gente já vem falando nas últimas semanas, que eu me posiciono lá nos meus vídeos, enfim, todo o contexto de guerra, de tarifas, de falta de previsibilidade, enfim, dos custos também de uma década passada de tamanha injeção de capital, com a liquidez ainda abundante, que acaba levando a problemas inflacionários, mas nós temos um problema doméstico muito forte, um problema principalmente, como a gente fala, de gastos exacerbados, parece um tanto quanto repetitivo e até cansativo, mas a gente tem que levar até a exaustão, porque a solução do problema, como a gente vem falando, também ela não é tão complicada. O problema é que a mentalidade vai totalmente contra aquilo que a gente deveria ir para solucionar ou remediar esse problema. Vamos lá, quando a gente vê uma redução do crescimento, não é surpresa nenhuma agora, Felipe, e convenhamos, quando ele reduz para 2%, ainda é um crescimento significativo e importante. Segundo algumas das principais análises, baseado nos fatores de produção, capital, trabalho, produtividade do Brasil hoje, um crescimento saudável seria ali entre 1,5% e 2%. Acima disso é o que a gente chama do hiato do produto. Ele cresce mais do que conseguiria. E por que ele cresce mais? Porque há os anabolizantes da economia. Os chamados populismos, onde o governo injeta mais dinheiro, estimula um crédito, se endivida mais para transferir dinheiro para a mão da população, esse endividamento acaba levando a uma dívida maior e, obviamente, uma desvalorização da moeda, o que acaba, em algum momento, o governo tendo que recuar desses ímpetos populistas, uma vez que a inflação bate a porta. Então, eu acho que nós estamos ainda no caminho que daria para consertar essa rota, mas precisamos de uma mudança drástica dessa mentalidade de forma de política. E, no fundo, eu não vejo isso acontecendo. Hoje, por exemplo, a gente viu que o governo e o Lula vem querendo fazer um plano de saúde a R$100. Depois de falar de gratuidade na eletricidade para 60 milhões de brasileiros, ou seja, alguém paga essa conta. E é um endividamento estatal, todos nós pagamos via inflação. Então, infelizmente, a mentalidade vai totalmente contra aquilo que nós precisamos para solucionar o problema doméstico. Duda Teixeira. Bruno, esse dado do FMI me fez lembrar um discurso do Lula de alguns dias atrás, que ele falou, eu estava lá em Hiroshima, veio uma mulherzinha do FMI e falou para mim, vocês não vão crescer tudo isso que vocês estão pensando, mas a gente foi lá e cresceu. Então o Lula, na verdade, mesmo que ele
leia sobre essa expectativa de crescimento do FMI para a economia brasileira, ele vai ignorar isso e vai continuar fazendo essas coisas. Você acha que, mantendo esse curso, a gente já pode ter uma economia mostrando mais sinais de fraqueza ainda na época da eleição, ano que vem? Boa noite, Duda. Eu concordo 100% com você. Ele vai simplesmente pegar esse recorte, redução de 2%, ainda é um crescimento importante, que de fato é, mas quais as consequências disso? As consequências nós deixamos para depois. Então, eu acho que ele vai usar como marketing esse dado supostamente positivo e a gente esquece de analisar o como. Teve um dado importante que a gente não pode deixar de mencionar, seguramente vocês mencionaram aqui, eu fiz um vídeo que foi ao ar no sábado lá no meu canal, que é justamente a análise do orçamento que o governo apresentou. E, pasmem, em 2027 o governo assumiu que não há mais recurso básico para educação e saúde. 2027, nós estamos falando daqui 50 anos, aquelas projeções que falavam, você é um catastrofista, que imagina daqui 30 anos não haverá mais dinheiro. Não, nós estamos falando de 2027. Ou seja, daqui 1 ano e meio não tem mais dinheiro disponível no orçamento para os gastos discricionários, os gastos não obrigatórios. Então a situação está muito mais crítica do que parece. Só que ao invés de caminharmos na solução que tem a ver com os gastos, como nós falamos, aparecem cada vez mais populismos. Então ele vai usar esse dado para tentar angariar mais popularidade e, em paralelo, fazendo mais populismo, que ocasiona mais do problema. Por isso que eu acho que a solução, infelizmente, apesar de ser razoavelmente simples, ela está indo em direção completamente oposta. Ô Bruno, você comentou na semana passada que tinha até gente à direita que estava defendendo o tarifaço do Donald Trump, e você viu com diversas ressalvas que você manifestou aqui no programa, e muitas vezes, claro, você tem esse embate com pessoas de um campo ideológico que não percebem que aquele político em quem elas acreditaram estão desviando as suas decisões em relação ao próprio ideário daquele campo. E o Wall Street Journal fez um editorial que está gerando muita repercussão aí nas redes, em outros portais nos Estados Unidos, que tem um trechinho que falou que o Trump acha que pode fazer bullying ali contra qualquer um, até a submissão, mas não com o Adam Smith, que lida com a realidade, né? E o Adam Smith é justamente o pai do liberalismo econômico. E você falou da escola austríaca, quer dizer, você tem falado a respeito de teses, de métodos, de coisas que são amparadas em estudos históricos sobre determinados temas, e quando você contraria isso, você tem uma série de consequências, né? Quando você faz como Javier Milei, que parece estar embasado em todo esse estudo, você alcança determinados resultados. Então o Trump está sendo criticado justamente por fugir de um ideário mais liberal. Mudou alguma coisa da semana passada para essa, em termos de repercussão no mundo? O que você viu de novo aí acontecer? Eu acho que você fez uma entrada muito importante aí, Felipe, porque justamente eu menciono a escola austríaca porque ela tem como base ali aquilo que a gente chama de praxeologia, o estudo do ser humano. E a economia é formada pelo comportamento dos mais variados indivíduos, todos nós, e nós mudamos os nossos anseios, as nossas vontades, as nossas demandas, elas não são estáticas. Então não dá para explicar a economia com uma fórmula matemática, porque nós não sabemos o que vamos consumir no dia de amanhã ou o que nós vamos querer consumir no dia de amanhã. Por isso, todo esse conhecimento disperso, ele não tem como ser centralizado na mão de poucos. A resposta a uma centralização é uma disfunção dentro da economia, uma má alocação dos recursos, o que leva, obviamente, à ineficiência. E é justamente o que você falou. Diferente do Milei, que está embasado, que inclusive vale a pena vocês darem uma olhada na revista Time, que pela matéria redatada pelo Ian Bremmer, que é um cara que fez um post lá atrás falando que a economia com o Milei teria um problema ainda maior econômico, ele voltou agora e falou, errei e Milei está solucionando o problema da Argentina. Interessante, vai ser o vídeo que eu vou subir amanhã no meu canal. Diferente disso, o Trump não. Como eu falo, parece que essa polarização que nós vivemos não permite, as pessoas não aceitam que você critique aquele político que você apoiou na última eleição.
Ora, se nós chegamos em casa às vezes à noite, fazemos uma autocrítica e falei, putz, eu devia ter falado tal coisa, me posicionado de tal maneira, por que nós não podemos discordar de pautas de políticos que, ok, tinha uma escolha binária e você o apoiou naquele momento? Se a gente não permite essa discordância, nós simplesmente chancelaremos absolutamente tudo e você precisa de alguém com liberdade. Você precisa basicamente de um autocrata em que você não critica. E fora que a falta de debate, a falta de crítica, nos coloca num campo onde a gente não desenvolve intelectualmente novas ideias. Portanto, eu acho que vale a pena a gente separar. Ok, você apoiou A, ok, o A está no poder, mas não significa que eu vou apoiar absolutamente tudo que ele está fazendo. Justamente porque ele está agindo contra aquelas ideias que eu defendo na escola austríaca, que é uma escola muito mais aberta de economia, como vem defendendo e executando Milei. Mas isso não significa que me coloca no outro espectro político ideológico, a mim ou qualquer pessoa, tá? Então, essa falta de debate, a gente precisa transformar isso em algo maduro para que a gente possa evoluir no conceito de ideias. Não é brigar quem está certo ou errado, é evolução no conceito de ideias para buscar, obviamente, um crescimento econômico. E a segunda pauta do programa tem a ver com a primeira, então eu peço que o Bruno Musa continue com a gente. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira que o papel da autarquia é ser o chato da festa, subindo a taxa de juros para conter a inflação. Galípolo deu a declaração durante a audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, do Senado, ao comentar perspectivas da política monetária. O presidente do BC falou em dinamismo da economia brasileira e afirmou que a autoridade monetária está sempre na contramão. Vamos acompanhar. Disse que você costuma ser esse sujeito na festa e quando a festa está ficando muito aquecida, o pessoal está subindo em cima da mesa, você tira a bebida da festa, mas também quando o pessoal está querendo ir embora, você fala, fica, está chegando mais bebida, fiquem tranquilos, vai ter música, podem continuar na festa. Então você já tem esse papel meio chato de ser o cara que está sempre na contramão, né? Ou seja, quando está todo mundo contente, que a economia está dinâmica, como a gente acabou de falar, você é o sujeito que está preocupado com a pressão em preços. E vice-versa, né? Quando você deve ter um cenário mais de você possibilitar flexibilizar a política monetária justamente no momento quando você tem uma desaceleração da economia. Tá aí o Gabriel Galípolo, que é um dos nossos candidatos permanentes do Troféu Óleo de Peroba, que é atribuído nesse programa a quem dá discursos ensaboados. Então ele tem que fazer uma média com o mercado de um lado, com o governo Lula que o colocou na presidência do Banco Central do outro, e acaba saindo esse tipo de declaração. Tem um elemento que eu até gosto, assim, não pelos motivos desejados pelo Galípolo, que ele fala que o Banco Central tem que ser o chato da festa. E o que eu interpreto é que o governo Lula faz uma festa com o orçamento público. É gastança para todo lado. E isso gera consequências econômicas e o Banco Central precisa ali dar o remédio, né, que muitas vezes é amargo. O que você avalia dessa postura e dessas declarações do Galípolo, Bruno? Eu vou na sua linha. Ele precisa, vamos lá, a tal da autonomia do Banco Central, que sequer deveria ser uma discussão, vamos lembrar que países aqui, pares nossos, já tem Banco Central ali há 15, 20 anos independentes, e obviamente isso não se discute, a gente continua atrasado nisso. Mas o Banco Central brasileiro, ele também é autônomo, mas ainda depende financeiramente do próprio governo, quando ainda o presidente do Banco Central é indicado pelo governo e os diretores também. Então é um pouco daquela independência meio que para inglês ver. Afinal de contas, você é indicado por um, você talvez não consiga ir radicalmente contra a ideia dele. Afinal de contas, vamos lembrar que Gabriel Galípolo é uma pessoa que veio do mercado privado, que veio de bancos privados e, portanto, ele sabe da dinâmica inflacionária que quem o indicou, o presidente do executivo, está levando ao Brasil e complicando o trabalho dele, Gabriel Galípolo. E é por isso que ele fala que tem que ser o chato da festa, porque o mandato principal do Banco Central no Brasil é justamente o controle da inflação. Tem várias formas que eles fazem isso. A principal delas é a mudança da Selic, subir a taxa de juros básica para conter a inflação, que é a desvalorização da moeda ocasionada pelo incremento dos gastos públicos acima da receita. Ou seja, tudo isso é uma peça de ficção, uma peça de teatro que possa ser cansativa, porque você, como muito bem falou, o óleo de peroba. Você fala, não é possível que eu tenha que toda vez ouvir o mesmo discurso, quando nitidamente dá para perceber, igual quando seu filho de 4 anos fez alguma arte
e tenta de maneira ensaboada te mostrar que não foi aquilo. Parece que você vira para o lado com a sua esposa e dá risada, mas para o teu filho você não pode mostrar essa fragilidade. É basicamente essa analogia que eu faço dos discursos de Gabriel Galípolo. Perfeito. Esse foi o Bruno Musa, nosso colaborador em matéria de economia. Ele é economista, professor, empreendedor. Tem o canal de YouTube que ele citou, é o Bruno_Musa, e a página de consultoria de investimentos, brunomusa.com.br/investimento. Obrigado, Bruno. Boa noite, bom trabalho. Até semana que vem. Obrigado, Felipe. Obrigado, Duda, a todos que nos escutam, e até semana que vem.